Pessoal, então vamos lá, né? Vamos modificar esse programa aqui para que a gente de fato consiga fazer a operação que a gente queria, que era a soma entre o número 1 e o número 2, certo? Existem algumas funções de conversão. O que é que essas funções de conversão fazem? Elas convertem um tipo de dado para um outro tipo de dado. Então, por exemplo, a gente já viu que eu informei um valor inteiro e a função input converteu esse valor para um string. Só que eu queria pegar essa string que a função input devolveu para mim e convertesse em um valor do tipo inteiro. Como é que eu faço isso? Existe uma função chamada int. O que é que ela faz? Recebe uma string e converte para um valor do tipo inteiro. Então eu faria assim, ó, int, o que ele informar, eu devolvo, eu converto para string. Então, para inteiro, desculpe. Então, olha só, o que tiver aqui dentro, por exemplo, isso daqui, eu vou converter para um número do tipo inteiro. Então, o que é que eu vou fazer, né? Aqui eu tenho a função input que vai converter para uma string, embora eu tenha formado inteiro. Fazer a mesma coisa aqui, ó, no número 2. Eu vou usar a função int para converter para um número inteiro. Ah, mas se eu quisesse pegar um valor do tipo ponto flutuante, como é que eu faria? Faria assim, ó, número 3 igual a, vamos colocar aqui, ó, informe o terceiro número. Então a função float recebe uma string e converte, recebe um valor e converte para float. No nosso caso aqui, o valor é uma string, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada prod, de produto, que vai, aliás, melhor, dobro. Vai fazer o quê? Vai receber o número 3 e vai multiplicar por 2. E aqui embaixo, ó, eu vou escrever o quê? Vou escrever o valor que está lá na variável dobro, certo? Então vamos lá, vamos ver se vai funcionar esse negócio. Digita o primeiro número, 10, o segundo número, 3. Digita o terceiro número, 2.5, certo? Não é 2,5, é 2.5. Então, quando eu pressionar Enter aí, a saída vai ser quanto? 10 mais 3, 13, e 2.5 vezes 2, 5.0. Vamos ver? Então, olha só, 13, né? Vejam que ele não concatenou mais o 10 com o 3, ele fez a soma, e o valor número 3, né, que é 2.5, ele calculou o dobro, né? 2.5 vezes 2, que deu 5. Beleza, pessoal? Então, com esse vídeo aí, a gente consegue concluir o que eu queria falar para vocês para a gente começar a poder fazer os nossos exercícios. A melhor, lembrei de outra coisa. A gente também pode falar da função format. O que é que a função format faz? Ela formata um valor, né, para ser impresso na tela. Então, por exemplo, eu posso colocar o seguinte, né? Vejam que aqui é a variável soma. O que eu coloco dentro de aspa dupla vai ser a string que de fato vai sair na minha tela, certo? Então vou colocar assim, ó, soma igual. Aí depois desse igual, eu quero que apareça um valor. Então vou colocar abre aspas e fecha aspas. Então aqui dentro, em tempo de execução do programa, vai aparecer um valor aí. Que valor vai ser esse? Vai ser o valor que está na variável soma. Mas como é que eu faço para que esse valor apareça dentro dessas chaves? Desses colchetes, não, dessas chaves, né? Eu vou usar a função format. O que é que ela faz? Ela recebe como argumento um valor, certo? E esse valor, no caso aqui, soma, né? Ele vai jogar dentro dessas chaves. Então, eu abri dois parênteses, vou ter que fechar dois parênteses, certo? Dobro, né? A variável dobro, eu quero que ela saia o seguinte, ó, dobro igual a quanto? Aqui eu quero que saia um valor, então coloquei as chaves, né? Eu vou utilizar a função format para isso. Eu abri dois parênteses, 2, vou ter que fechar dois parênteses. Vamos rodar aqui. Então vou colocar 10, opa, vou colocar aqui 10 e 3 e 2 ponto, eu vou colocar assim, 5, 6, 7, 8. Tá com 4 casas decimais. Então, olha só, a soma deu 13 e o dobro deu isso daqui, certo? Vejam que saiu a string que eu coloquei, né, e o valor que estava na variável. Só que essa função format,
Aqui eu imprimi um valor do tipo ponto flutuante e ele escreveu com 4 casas decimais. Se eu quisesse colocar com 2 casas decimais, como é que eu poderia fazer? Seguinte, ó, 2 pontos, ponto, 2F. Ou seja, eu quero colocar 2 casas decimais, né, num valor que é do tipo ponto flutuante. Vamos fazer outro teste. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá, vamos rodar isso aqui. Então, vou colocar aqui 10 e 3 e o valor 2 ponto, isso aqui. Veja que eu estou colocando aqui 2, 4, 6 casas decimais. Eu pedi para ele formatar com 2 casas decimais. Olha só. Então o dobro disso daqui, né? Ao invés de aparecer com 6 casas decimais, ele trouxe para mim com apenas 2 casas decimais. Beleza, pessoal? Então agora realmente com esse vídeo a gente conclui o conteúdo que eu gostaria de apresentar para vocês para a gente começar a fazer exercícios. Lembrem-se, no nosso primeiro vídeo, um dos nossos primeiros vídeos, nós dissemos que programação só se aprende exercitando. Então não esqueça, programação só se aprende exercitando. Obrigado pela companhia, curte o vídeo e permaneça aí com a gente.